Oi, gente, meu nome é Evelyn. Eu vou dar aula de Geografia Humana para vocês. Nessa primeira aula, a gente vai ver o assunto de demografia, né? O nosso primeiro conteúdo. Ele é um pouquinho extenso, mas vale a pena estudar porque é um dos assuntos que mais caem no Enem. Eu vou compartilhar meus slides aqui com vocês agora e vou deixar disponível também lá no Google Classroom. Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá na plataforma, chamar no WhatsApp, enfim, como acharem melhor, tá bom? Bom, vamos lá. Nessa aula, a gente vai falar sobre estudos e conceitos demográficos, teorias demográficas, transição demográfica, população brasileira, estrutura etária, migrações, indicadores sociais e distribuição da população nos continentes. Bom, o que são, né? Estudos e conceitos demográficos? O que é demografia? Nada mais é do que a ciência que estuda a população e seu comportamento em determinado espaço, né? Como que estão as taxas de natalidade, de mortalidade, o crescimento vegetativo, os níveis de escolaridade, né? Se as crianças estão sendo mais alfabetizadas, se tem mais pessoas na faculdade ou não, as condições de moradia, saúde, saneamento básico, entre outras coisas. E como que a gente chega, né, nesses dados? Como que a gente tem certeza de tudo isso? Através dos indicadores, né? O que são esses indicadores? Eles possibilitam um levantamento das características e necessidades daquele grupo, né? E assim eles conseguem fazer as políticas públicas futuras, né? Para melhorar a situação da população. Bom, alguns conceitos importantes que a gente tem que saber nesse momento. Populoso e povoado. Populoso, ele diz respeito à população absoluta de um determinado local, ou seja, o número de habitantes daquele lugar, né? Daquele país, daquela cidade, daquele bairro, enfim. E aí, os 5 países mais populosos do mundo atualmente são a China, a Índia, os Estados Unidos, a Indonésia e o Paquistão. Até pouco tempo atrás, o Brasil estava no lugar do Paquistão, né? Mas aí o Paquistão ultrapassou o Brasil em número de pessoas. E agora o conceito de povoado é diferente do de populoso. Ele diz respeito à população relativa, né? A quantidade de pessoas que existem a cada quilômetro quadrado, o número de habitantes por quilômetro quadrado. E esse dado, ele pode ser considerado também a densidade demográfica, né? Que é o número do crescimento vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, né? A taxa de natalidade é o número de nascimento e a de mortalidade o de morte. A gente já vai ver isso aqui para frente, né? Bom, anamorfose. O que é isso, né? É uma forma de evidenciar um dado representando o tamanho do país. Como a gente viu agora, os países mais populosos do mundo são a China e a Índia, e a gente consegue ver eles em destaque, nessa cor mais forte e em maior proporção aqui no mapa, né? Isso quer dizer que esses países, né, têm destaque em relação aos outros, e por isso eles não estão na mesma proporção. As taxas. As taxas, elas são relacionadas a partir dos censos demográficos do IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E esses estudos, eles são realizados geralmente, assim, varia de país para país, mas aqui no Brasil é de 10 em 10 anos. O nosso último censo, ele foi feito em 2010, e era para ter sido realizado né, ano passado, mas por conta da pandemia não foi possível e deixaram para fazer esse ano. Só que por falta de verbas e entre outras coisas governamentais também não foi possível realizar ainda. E aí, através dessas taxas, a gente pode descobrir, né, a natalidade, a mortalidade infantil, que é diferente da mortalidade comum, a fertilidade, a fecundidade, o crescimento vegetativo, o crescimento populacional. Bom, o que é taxa de natalidade, né? São os números de nascimentos que acontecem em um determinado período, em uma determinada área, A taxa de mortalidade são os números de mortes, né, ocorridos em uma determinada região num período, né? E a taxa de mortalidade infantil, ela difere da mortalidade comum.
são os números de óbitos ocorridos com recém-nascidos antes de completar um ano de idade. Então, quando o neném morre antes de completar um ano de idade, né, ele entra para essa estatística. E é importante ressaltar, né, que esse dado ele tem um peso muito grande nos estudos populacionais, né, porque ele é utilizado como medida de qualidade de vida. O que é qualidade de vida, né? Diz respeito à saúde, ao lazer e à condição que aquela população vive, né? A expectativa de vida dela. Bom, a taxa de fecundidade é a média de filhos por mulher durante seu período fértil. E o período fértil, né, vai da adolescência, né, até a menopausa da mulher. Então, nessa janela aí, de alguns bons anos, é que a mulher pode ter filhos. E aí diz respeito à taxa de fecundidade, né? O crescimento vegetativo. Como a gente viu antes, é o número de nascimentos menos o número de óbitos. O crescimento vegetativo é um tipo de conceito necessário para realizar estimativas demográficas, né, como a gente está estudando, e para isolar os efeitos da natalidade, mortalidade e migração de um país ou região durante um intervalo de tempo. Crescimento populacional ou demográfico é a soma do crescimento vegetativo e do fluxo migratório. Bom, fatores demográficos, né? O que são? São o número de casamentos, de natalidade, de doença, mortalidade, composição de idade e de sexo, né? Se naquele país quantas pessoas estão casando, quantas crianças estão nascendo, quais são as doenças que estão mais presentes, né? Mortalidade, o que está levando à morte da população? Se é a velhice, se são doenças crônicas, isso diz respeito à saúde. A composição de idade, né? Se tem mais jovens, mais idosos, mais crianças naquele país, e de sexo, se estão nascendo mais meninos ou mais meninas. Teorias demográficas, o que são isso, né? Existem 3 teorias demográficas e elas buscam relação entre o crescimento populacional e o crescimento econômico. Então a gente vai juntar duas coisas, né? O número de nascimentos, né? O crescimento de uma população e o crescimento econômico, como que isso se relaciona. E existem 3 teorias, como eu disse antes, a malthusiana, a neomalthusiana e a reformista. A teoria, a teoria malthusiana, perdão, ela foi criada por Thomas Malthus, né, durante a primeira revolução industrial lá na Inglaterra, e ele relacionava o crescimento populacional à produção de alimentos. O que ele queria dizer com isso? Que ia chegar em um momento que existiriam mais pessoas do que a comida, né? Que a comida no mundo não seria suficiente para suprir a fome. E o que ele dizia, né? Que o acelerado crescimento da população poderia causar superpopulação, ou seja, superlotação no mundo, né? Não caberia mais pessoas. E aí ele vai implementar medidas como controle de natalidade e proibição do casamento entre pessoas mais jovens. A gente pode perceber aqui, né, a política do filho único na China que existia, né, que limitava a um filho por casal para poder evitar a superpopulação. Bom, a teoria neomalthusiana, ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, né, e ela era muito focada na transição demográfica, né, e nessa teoria, a população dos países mais pobres, quando crescia muito rápido, criava um problema que era a manutenção e o agravamento da pobreza. Então, se existissem, quanto mais pessoas no mundo, mais pobres existiriam, né? E a alta de nascimentos era a causa da pobreza para essa teoria. E por isso era necessário que os países mais pobres intensificassem a campanha do planejamento familiar e de uso de contraceptivo, né? E isso vai exigir maior investimento nas áreas da saúde e educação por parte dos governantes. E a última teoria é a teoria reformista. Ela surgiu paralelamente às ideias neomalthusianas, mas contrapunha-se a elas, né? E a pobreza, para essa teoria, era que necessária ser combatida, né? Porque se fosse combatida a pobreza, os problemas
subsequentes dela já seriam exterminados, né? E aí vai dizer muito mais sobre essa questão de quantos mais pobres, mais filhos, mais lotação no mundo. E aí, nessa teoria, ela vai dizer que o grande problema, né, do mundo é a má distribuição de renda, não é a quantidade de insumos, né? A desigualdade social, falta de oportunidade de educação e de emprego, que faz com que pessoas mais pobres acabam não conseguindo planejar por conta própria suas famílias e suas vidas, né? E isso a gente pode ver que os moradores, né, de favelas e tal, eles têm muitos filhos. E isso diz muito sobre a instrução que eles tiveram, né? Sobre a escolaridade, sobre as oportunidades de trabalho, porque cada vez mais mulheres da classe média, e isso é algo muito elitista, mulheres da classe média alta, elas já têm acesso à informação dos usos de contraceptivos, de doenças sexualmente transmissíveis, e elas conseguem ter um maior planejamento da formação de suas famílias, né? Elas escolhem quando que elas vão querer ter filhos. Já isso, nos pobres, já não é uma realidade, né? Eles já não é assim que funciona. Bom, a transição demográfica. O que é transição demográfica, né, gente? Dependendo do nível de desigualdade econômico, social, do grau de urbanização, da quantidade de pessoas que moram no campo ou na cidade, a população cresce rápido demais ou devagar demais, né? E isso é relativo, cada lugar tem a sua transição demográfica, né? E aqui eu coloquei vários pontos, mas só para passar rapidinho, simplificando, é a passagem de uma situação em que as taxas de mortalidade e de natalidade eram altas para outras que essas taxas tornam-se baixas, né? E é importante dizer também que esses dados eles não mudam de uma hora para outra, levam-se anos para acontecer essa transição. E uma das mais significativas foi a passagem da produção familiar para a produção capitalista, né? E aí, nesse momento, houve uma ruptura de padrões sociais e culturais muito grandes que impactaram significativamente nesses números, né? E em países emergentes, as taxas de mortalidade caíram antes das taxas de natalidade, principalmente por causa da tecnologia médica, né, a saúde, que vem melhorando bastante, que significa vacinação em massa, uso generalizado de antibióticos, combate de doenças infecciosas, produção em larga escala de remédio, industrializado e presença de equipamentos de saúde, né? Antes a gente pode perceber que as pessoas morriam de tuberculose. Hoje continuam morrendo, isso ainda é uma realidade, mas já existe um tratamento mais avançado para essa doença, né? E isso quer dizer, tem relação com a transição demográfica. Esse é um gráfico que exemplifica, né, as taxas por habitantes de natalidade e a natalidade de mortalidade em relação aos períodos, né? A pré-transição, a aceleração demográfica, a desaceleração demográfica e a estabilização da população, né? Então, elas têm quatro fases. E aí, a gente consegue enxergar, né, nesse gráfico o crescimento vegetativo e as taxas, né? Em que momento que as crianças nascem e as suas vidas, enfim, tudo isso. Mais para frente a gente vai ter uma aula específica para interpretação de gráfico, tá bom, gente? Agora a gente não vai ter muito tempo para isso, tá? Bom, a população brasileira. Até o momento que essa aula foi gravada, a população brasileira era essa, né? 213.128.318 pessoas. Então, é essa população que a gente tem hoje no nosso país. Bom, estrutura etária tem muito a ver com a pirâmide etária, né? O que é a pirâmide etária? É a pirâmide que indica a população jovem, adulta e idosa, e homens e mulheres, né? De 0 a 65 anos. Então, a população jovem é quem? As pessoas de 0 a 19 anos. A população adulta é a população de 20 a 64 anos.
E a população idosa é a população de pessoas com 65 anos ou mais, né? Mais do que 65 anos. A base da pirâmide são os jovens, o corpo, o meio da pirâmide, né? São os adultos, e o pico, o cume, é a idade idosa, que a gente vai ver aqui nessa próxima pirâmide, né? Então, aqui a gente pode ver o número de homens e mulheres da população residente e suas idades, né, aqui do Brasil. Esse gráfico, essa pirâmide, desculpa, ela foi pega do site do IBGE e ela é de 2019, né? Então, como a gente pode ver, que a gente tem uma população idosa menor, né? Uma população muito, muito grande de jovens e adultos no nosso país. Bom, aqui tem algumas questões, né, que caíram no Enem. Na verdade, eu acho que só tem uma questão, mas que ela tem duas perguntas. E aí eu vou deixar para resolver ela com vocês nas próximas aulas. Então, se vocês quiserem pausar agora, interpretar bonitinho e tal, é um bom momento, tá bom? Eu não coloquei as respostas aqui, a gente vai ter as respostas depois. Então, se tiverem dúvida, podem mandar mensagem, entrar em contato ou deixar aí nos comentários do Classroom mesmo. Migrações. Migrações. O migrante ele pode ser classificado como uma pessoa que faz um movimento entre dois municípios no intervalo de 2 censos, né? Ou que faz diversas mudanças de casa ao longo da sua vida. Ela vai esses aspectos relevantes a serem considerados ao estudar o fenômeno migratório, eles vão se referir ao volume, às características dos migrantes e aos fatores que condicionam seu fluxo sobre seu espaço. O que isso quer dizer? Por que eles estão migrando? Por que eles estão saindo de seus países ou de suas casas, enfim, de suas cidades, né? E ao definir as leis das migrações, Ravenstein, ele era um estudioso, né, dessa questão, ele considerou, sobretudo, que a procura por mão de obra nos centros industriais e comerciais ingleses era a causa primordial das correntes migratórias. Então, quando a gente fala do fluxo migratório que existiu lá atrás para Malthus propor a teoria dele, que está muito relacionado com essa questão, né, dos êxodos, que a gente chama. Quer a migração se verifique através de distâncias longas ou curtas, quer envolva algumas centenas ou vários milhões de indivíduos, ela, em todos os casos, acaba transformando não só a área de origem, como também a de recepção, e às vezes também transformando o modo de vida dos migrantes e seu próprio metabolismo e sua mentalidade. É, na realidade, não sem profundo motivo, que um ser humano pode empreender tal aventura. O que Bijou Garnier quis dizer com isso, né? Quer dizer que o migrante, ele transforma não só seu local de origem, mas também o local que ele vai se instalar, né? Ele vai modificar também a cultura daquele local para qual ele está indo, né? Então, quando as culturas vão se interligar, vai ter uma mudança aí. Isso não é muito importante, é só questão de conhecimento prévio mesmo, tá? Migrante. Como a gente já tinha dito isso, né, para simplificar mesmo, em tese, ele poderia sim subsistir no seu país natal. Né? O que é subsistir? Podia sobreviver, ficar lá, mas insatisfeito com as condições locais, ele se desloca para outra região em busca de melhores perspectivas. É importante dizer que migrante é algo diferente de refugiado, tá bom? Mas a gente não vai focar nisso nessa aula. É só para questão de conhecimento mesmo. Migração. Migração é um movimento de entrada, né? Que é imigração. Imigrante é quem entra, ou saída, quem emigra, né? De indivíduos ou de um grupo, né? Geralmente em busca de melhores condições de vida. E esses movimentos podem ser entre países diferentes ou dentro de um mesmo país, né? Como a gente vai ver agora. Existem alguns tipos de migração. A migração pendular, que é aquela realizada diariamente no cotidiano da população. A migração sazonal, ela ocorre durante um determinado período, mas que é temporária, quando a gente vai viajar a trabalho, né? Mas a gente, por alguns meses, por um ano e tal, e a gente acaba retornando para o nosso local de origem. Migração externa.
são quando os indivíduos se deslocam para outros países. Por exemplo, alguém que está na Inglaterra e vem para o Brasil. A migração interna, ela ocorre dentro do território nacional, onde pessoas podem migrar de cidades ou de estados em busca de melhores condições de vida. É quando alguém, por exemplo, né, na época em que Brasília foi construída, que muitos nordestinos participaram efetivamente da construção daquele lugar, né? Então eles saíram do Nordeste para poder construir Brasília e muitos acabaram se instalando lá, né? Bom, migração permanente é quando alguém decide migrar por motivos econômicos, sociais, ambientais e permanece naquele local, né? Ela não pretende mais voltar para o seu local de origem. Migração espontânea, ela acontece de maneira planejada e pode ser por busca de melhores condições econômicas, sociais ou ambientais. É quando a gente planeja, por exemplo, que eu quero no futuro morar em determinado local, quero sair do Brasil, tentar a vida lá fora, porque lá a moeda é mais valorizada, lá eu vou conseguir ter uma situação melhor, vou criar meus filhos melhor, enfim. A migração forçada já não é assim. É quando as pessoas elas são obrigadas a se deslocar do local de origem delas, né? Quando ocorrem desastres naturais ou guerras, né? E isso dá para ver muito, muito, muito agora a crise que está tendo lá nos Estados Unidos, né, de imigração. Muitas pessoas estão tentando adentrar, né, a barreira do México com os Estados Unidos e elas estão tendo problemas com isso, né? Elas estão fugindo de guerras, estão fugindo de desastres, né? Pessoas que perdem suas casas, sua família e em terremotos, enfim. Migração intrarregional, perdão, é aquela que o indivíduo se desloca dentro do próprio estado que vive. Então, eu moro em São Paulo, em São José dos Campos, em São Paulo, né? E aí eu me mudo para Taubaté, ainda é no mesmo estado, entendeu? Migração interregional é quando o deslocamento para outro estado do país. Eu moro em São José dos Campos, em São Paulo, mas eu passei numa faculdade em Minas Gerais, então eu vou me deslocar de São Paulo para Minas Gerais. Êxodo rural é quando populações que vivem no campo se deslocam para cidades, né, para poder trabalhar melhor, ter uma casa melhor, enfim. Êxodo urbano é quando as populações que moram nas cidades voltam para o campo, né, em busca de tranquilidade, enfim, por N motivos. Diáspora, né? Esse termo ele faz referência às migrações de populações inteiras pelo globo. Então, essa palavra significa, né, dispersão, expulsão ou exílio. E elas aconteceram várias vezes durante nossa história, né? E a gente pode ver, por exemplo, quando a gente fala na diáspora grega, na diáspora judaica ou diáspora africana, né? Quando os africanos vieram ao Brasil. Isso se chama diáspora. E nomadismo. O nomadismo é um tipo de migração praticado por povos nômades. Eles passam a vida toda mudando de local. Eles não estabelecem raízes num local só, né? E eles são grupos de pessoas que vivem de caça, de coleta de alimentos, enfim. O crescimento migratório é uma taxa que é advinda desses números, né, de migração. É uma porcentagem do crescimento populacional num território determinado pela taxa de imigração subtraída à taxa de imigração, né? O número de pessoas que entram menos o número de pessoas que saem. Indicadores sociais. Os indicadores sociais, eles são dados estatísticos sobre os vários aspectos da vida de um povo que, em conjunto, retratam o estado social da nação, permitindo conhecer o seu nível de desenvolvimento social e classificar eles como desenvolvido, emergente e subdesenvolvido. E o que leva a esses dados, né? São os índices de. Isso aqui eu vou falar no próximo slide. Mas aqui a gente pode ver os países que são desenvolvidos em rosa e os subdesenvolvidos. Em bege, os desenvolvidos e em rosa, os subdesenvolvidos. Gente, perdão, me enrolei. E em azul, os países emergentes, né? Agora a gente vai falar sobre o IDH. O IDH ele foi criado pela ONU, né? E o seu objetivo é medir o grau e como as pessoas estão vivendo em todo o mundo, né? Eles avaliam os países numa escala de 0 a 1. E o cálculo desses países leva em conta três
fundamentais princípios da sociedade, a alfabetização e acesso ao conhecimento, renda e nível de saúde e capacidade de oferecer à população uma qualidade mínima em educação, saúde e distribuição de renda, né? E esse é o desenvolvimento humano em 2020, né? Ano passado. A situação do Brasil em relação dos países com maiores e piores IDH no relatório do ano passado, né? Do ano retrasado, no caso, vai de 0 a 1 o índice, né? E a posição do Brasil é 84. Em primeiro lugar do mundo está a Noruega, ou seja, a Noruega é considerado o melhor país para se viver durante esse tempo que a gente estudou isso, né? E a distribuição da população nos continentes, né? América, África, Europa, Ásia e Oceania. Bom, na Ásia existem agora 4,1 bilhões de habitantes, né? Isso representa 60% da população mundial. Ou seja, grande parte da população mundial ela está lá na Ásia. Isso diz muito sobre a quantidade de pessoas que existem na China e na Índia, principalmente, né? Na América, esse índice corresponde a 13,5% do total da população. Na África, 14,9%, na Europa, 10,9% e na Oceania, apenas 0,5%. Então, gente, foi isso a nossa aula. Se vocês tiverem mais uma vez dúvidas, questionamentos, sugestões, enfim, se quiserem contribuir, vocês podem mandar tudo no Classroom, no WhatsApp, que a gente está aberto, tá bom? As sugestões. Muito obrigada.